Você sabia que o Punho de Ferro já derrubou o Hércules, pode se curar como Wolverine, ou que ele exorcizou o Demolidor? Fala meu povão, aqui é o Nero, e se quiserem entender melhor como esses feitos aconteceram, fiquem até o final para conhecer um dos personagens da Marvel que se tornou memorável não só por ter um poder específico, mas também por ser um dos mais bem treinados em artes marciais. Então vamos ver os feitos do Punho de Ferro, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. Agora bora pro que interessa. Daniel Rand é filho de Wendell Rand, um empresário que no passado, já havia encontrado a mística cidade de Kunlun, um local que ficava em outra dimensão e só podia ser acessada nas montanhas do Himalaia. Daniel acompanhou seu pai numa expedição para tentar achar em Kunlun novamente, com Wendell também levando sua esposa Heather e Harold, seu sócio e amigo próximo. A tragédia começou quando um pequeno deslizamento separou a família, com Danny e sua mãe se separando do seu pai, que ficou pendurado num precipício e pediu ajuda a Harold, só para esse miserável se revelar um traidor e fazer o Wendell cair no abismo. Harold fez isso porque queria a parte da empresa que pertencia ao Wendell, e também era apaixonado pela Heather, mas quando tentou ajudar ela e seu filho, ambos negaram ajuda e decidiram que iriam sair por conta própria. O outro problema disso é que quando chegavam perto da cidade, Heather e Danny foram perseguidos por lobos, e ela corajosamente se sacrificou para salvar seu filho, se jogando contra os animais para que ele pudesse fugir. Agora órfão, Danny foi adotado pelos cidadãos de Kunlun e foi bem criado por eles, sendo treinado por Lei Kung, um artista marcial que foi instruído a treinar o garoto na tentativa de apaziguar seu desejo por vingança. Com o passar dos anos, Danny treinou rigorosamente seu corpo e mente e virou o lutador mais prodigioso de Kunlun, e quando se tornou adulto, passou por um último teste para se tornar o Punho de Ferro. Esse desafio consistia em enfrentar o dragão Shou-Lao, uma criatura imortal que era a fonte do Chi da cidade mística. O Danny venceu essa luta porque percebeu que a cicatriz no peito da fera, que é onde seu coração ficava, era o ponto por onde a energia fluía, e pressionou essa região contra seu próprio peito, ganhando o combate. Depois, o lutador mergulhou as mãos no coração de Shou-Lao e absorve sua energia mística, ganhando o poder do Punho de Ferro e a marca do dragão no peito. Porém, como ele ainda queria vingança pelos seus pais, o artista marcial foi expulso de Kunlun e voltou para o ocidente. Só que quando Danny encontrou o Harold, ele tinha perdido as pernas por queimaduras de gelo que sofreu quando tentou voltar sozinho da expedição no Himalaia, passando as décadas seguintes levando uma vida miserável e ficando louco com o medo de pagar pelos seus erros. Depois de ver como Harold definhou assim, o Punho de Ferro não conseguiu sentir nada além de pena por esse cara, e abandonou sua vingança. Sendo guiado pelos ensinamentos que aprendeu em Kunlun ao longo da sua vida, Danny decidiu usar seu poder para combater o crime, se tornando o herói vigilante que conhecemos como Punho de Ferro, formando laços sólidos com outros heróis como Luke Cage e até os Vingadores. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um esclarecimento antes, é que no geral o personagem não tem atributos físicos aprimorados em tempo integral. Se o Danny não usa seu controle sobre seu Chi, ele é só um humano no auge do condicionamento por anos de treinamento intenso. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O herói é bem forte fisicamente, tendo quebrado espinhos de metal na base da bicuda, destruiu metralhadoras com as próprias mãos, e com um golpe, atravessou uma parede de madeira e um gerador de energia. O Danny também já acertou um cara com tanta força que o coitado foi arremessado contra uma porta trancada e descolou ela da parede. Durante um desentendimento com o Homem-Aranha, o artista marcial partiu um poste de luz ao meio com um único chute, e mesmo que com esforço nítido, ele conseguiu sustentar uma parede de aço até a altura dos seus joelhos. Na durabilidade, o nível permanece ótimo. Num mal-entendido com um policial, o oficial quebrou o cacetete na cabeça do Danny, mas ele permaneceu consciente e revidou, e durante suas lutas, o Punho de Ferro costuma ser jogado contra paredes de tijolos e outras construções, e isso de fato dói. Às vezes o personagem demonstra que ficou bem atordoado, mas mesmo assim ele permanece consciente e volta a lutar. Na verdade, o Danny já foi arremessado pelo Homem de Ferro contra materiais de construção, e não parecia gravemente ferido. Quando lutou contra um cara super forte, o miserável quebrou as costas do Punho de Ferro na joelhada, e isso deixou o herói nitidamente ferido e capenga, mas momentos depois, ele voltou para a luta a todo vapor. Aqui com certeza seu fator de cura influenciou muito, mas a gente já volta nisso. Agora como feitos maiores, durante uma luta contra um inimigo que emanava radiação, o Danny caiu atravessando 8 andares de um prédio, e quando vemos ele de novo, o herói tá nitidamente meio desgastado mas se levantou pronto para continuar. E por último, ele sobreviveu estando próximo da detonação de um foguete, caindo no mar e resgatando outro cara. Aqui ele só sobreviveu porque não estava diretamente no centro da explosão, mas ainda é relevante seu corpo não ter se transformado em panqueca com a onda de choque. Na resistência de se cansar, o Punho de Ferro já meditou por 3 dias e 6 horas até finalmente voltar a se mexer.
Na resiliência mental, o Danny conseguiu se livrar de ilusões causadas pelo vilão Angar, um cara que cria pesadelos e alucinações através da sua voz, e mesmo que o Punho de Ferro tenha ficado atordoado no começo da experiência, o herói se desfez das ilusões na pura força de vontade. Em se recuperar de ferimentos, o personagem pode focar seu chi para se curar de lesões em geral. O tempo varia, mas ele costuma se curar realmente rápido. Por exemplo, uma vez ele foi atingido no peito por uma bala, mas ao se concentrar, o Danny se regenerou rápido o bastante para fazer os fragmentos do projétil saírem do seu corpo em instantes, e se levantou pronto para a luta. E como uma situação bem mais extrema, uma vez uma entidade comandou morcegos para atacarem o Punho de Ferro, e ele foi devorado vivo pelas criaturas, só que mesmo sendo reduzido a um esqueleto ele se regenerou completamente em segundos. Isso é algo que só gente como Wolverine consegue fazer. Na velocidade, ele é muito ligeiro. O personagem é um dos heróis humanos mais ágeis da Marvel. Mesmo tendo sido ferido por um disparo de energia, ele conseguiu se salvar de um atropelamento, saindo da frente do carro na base da acrobacia, e quando luta, geralmente é tão rápido que pessoas normais o enxergam como um borrão. Durante um treino, ele foi atingido de surpresa por uma moça com um taser, e quando ela tentou atacar de novo, no meio do trajeto o Danny tirou as pilhas do aparelho, isso antes mesmo dele ser atingido. Na verdade, ele já chutou um atirador depois que ele puxou o gatilho da pistola, mas antes que a bala fosse disparada. Além disso, o herói coleciona situações onde se mostrou mais rápido que armas de fogo. Não é problema para ele se desviar de vários disparos ao mesmo tempo em distâncias diferentes. Não satisfeito, usando seu punho de ferro para não sair machucado, o Danny já apanhou uma bala para salvar um cara que era alvo da Hydra. Já lidando com personagens, enquanto era cercado e atacado por um oponente que parece um quase velocista, o Punho de Ferro conseguiu acertar ele 2 vezes, e se esquivou de alguns golpes do Hulk durante um desentendimento com o Gigante Esmeralda. Nos sentidos, podemos nos surpreender. Aparentemente, o personagem pode usar seu chi para aumentar o alcance dos seus sentidos, e o nível desse aprimoramento é alto. Ele já sentiu a presença da Tigresa Branca, sendo que ela não tinha feito nenhum som que pudesse revelar sua posição, e mesmo depois do máquina de combate ativar o modo furtivo da sua armadura, o Punho de Ferro conseguiu encontrá-lo. Quando subia uma escada, o Danny ouviu um som de clique muito baixo, e imediatamente ele deu um pulo, se salvando de uma armadilha explosiva no degrau, e durante sua meditação, ele soube que era vigiado por uma espiã porque, nas suas palavras, escutou o suor escorrendo no rosto dela. Uma vez o herói ficou na mira de um sniper, e só de ouvir o gatilho sendo puxado ele conseguiu evitar ser atingido, e quando lutava contra um cara que conseguia ficar intangível, o Punho de Ferro parou seu próprio ataque no último segundo porque sentiu seu oponente ficando menos denso. Também não é uma ideia muito boa tentar perseguir o Danny, de alguma forma ele sabe quando está sendo seguido, vigiado ou quando estão prestes a atacá-lo de surpresa. O artista marcial ainda conseguiu rastrear um adversário que tinha poderes baseados em radiação, porque enxergou, a olho nu, resíduos radioativos deixados pelo seu inimigo. Entrando no seu poder característico, vamos analisar seu Punho de Ferro. Sua principal habilidade ao controlar seu chi é centralizar essa energia nos seus punhos. Isso aumenta muito a durabilidade e força de ambas as mãos, permitindo que o Danny dê soncos com um poder devastador. Quando Luke Cage arremessou o Punho de Ferro contra uma pequena nave, ele estilhaçou o veículo por inteiro. Tentar imobilizar o herói é arriscado, já que basta um golpe para ele praticamente desintegrar correntes, e mesmo quando o artista marcial ficou embaixo d'água, um ataque carregado foi o bastante para virar um barco. Um dos tripulantes até afirmou que o impacto parecia de um torpedo. Agora, como feitos maiores se tratando de objetos, uma vez o Danny precisava parar um trem carregado com explosivos, que foram descritos com potência para fazer Hiroshima parecer um estalinho. Nisso, como o trem era movido por energia eletromagnética, o Punho de Ferro absorveu essa energia e se lançou contra a locomotiva com um golpe em cheio, conseguindo destruir o veículo com uma explosão muito menor comparada ao desastre que poderia ter sido. E para ganhar vantagem contra inimigos quando estavam no aeroporto-aviões da SHIELD, com um único golpe, o Danny derrubou a base aérea da agência, sendo que essa estrutura tem um tamanho quilométrico. Agora lidando com personagens, num desentendimento com o Luke Cage, o artista marcial acertou o vigilante com tanta força que o Luke não voou só longe, mas quando ele colidiu com um prédio, o impacto fez o edifício desabar. E durante uma batalha generalizada entre heróis, a narração afirma que o Punho de Ferro venceu uma luta contra o Colossus, só que as páginas não mostram isso acontecendo e já focam pro Danny perdendo uma luta contra a Mulher Invisível. Além disso, num confronto contra os Vingadores Sombrios, o Homem-Aranha lançou o Punho de Ferro contra o Ragnarok, o clone meio ciborgue do Thor, e com um golpe em cheio o Ragnarok foi nocauteado. Tudo bem que ele não é o próprio deus do trovão, mas não é qualquer um que poderia fazer o mesmo. O herói também derrubou o próprio Hércules com um único ataque, mas isso só foi possível porque nessa ocasião o semideus estava bêbado.
No passado, o artista marcial também meio que venceu o Hulk, porque quando ele carregou seus punhos para acertar o gigante Esmeralda, aparentemente a manifestação do Chi acalmou o Verdão o bastante para ele voltar a ser Bruce Banner. Indo para um tópico interessante, vamos ver sua manipulação energética. Embora a principal canalização do Chi do Punho de Ferro seja para poder destrutivo, o controle do Danny sobre essa energia é mais amplo, e como o Chi é a energia mística que envolve todas as formas de vida, ele pode fazer muito mais do que só socar mais forte. Além de se curar, o artista marcial também pode curar outras pessoas desde que tenha contato físico. Ele já curou o braço quebrado de uma moça, isso levou só alguns segundos. Ele ainda impediu que o Luke Cage fosse de base, só que o esforço foi muito desgastante, e conseguiu salvar até o Visão que não tem um corpo humano, mas o esforço deixou o Danny atordoado. Esse processo de cura não se limita só a lesões, já que ele também curou o Shang-Chi quando o herói foi infectado por um vírus que o transformou num monstro aracnídeo. E quando o Demolidor foi possuído pela entidade demoníaca que é cultuada pelo tentáculo, o Punho de Ferro só precisou acertar um golpe carregado no seu amigo, isso bastou para expurgar o demônio do Vigilante e fazer ele voltar ao normal. Foi doloroso pro Demolidor, mas funcionou. O herói também pode absorver formas de energia variadas, tendo drenado uma quantidade mortal de radiação que era emitida por um inimigo com poderes radioativos, e conseguiu absorver raios de energia de um feiticeiro. Até quando Danny lutou contra o Nitro, um vilão que o principal poder é criar explosões, ele conseguiu drenar a energia do seu adversário, só que o processo foi tanto que nocauteou o herói. O Punho de Ferro ainda conhece uma técnica onde ele usa seu Chi para fundir a mente dele com a de outra pessoa, permitindo o compartilhamento de memórias, sentimentos e conhecimento, e fez isso para libertar uma moça de controle mental, e em outra situação, ele focou seu Chi para sair do controle mental que o Duende Verde colocou nele. Nas fraquezas, vamos a fundo. Verdade seja dita, o Danny não tem um ponto fraco estilo Kryptonita, ele tem mais limitações naturais do próprio poder. Por exemplo, sua concentração é fundamental para o seu Punho de Ferro e manipulação do Chi funcionar. Se ele perder o foco, seus poderes ficam mais fracos ou instáveis. Além disso, sua regeneração não funciona de forma automática, ele precisa se concentrar conscientemente para se curar de ferimentos. Em fases mais antigas, usar o Punho de Ferro repetidamente causava exaustão no herói, mas ele driblou isso conforme treinava mais. Alguns poucos personagens também conseguiram absorver seu Chi e enfraquecer seus poderes, só que eles são raros e não são todos inimigos dele, então não é uma preocupação tão constante. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais poderoso e completo do que aparenta, e por mais que não seja o mais famoso da Marvel, o Punho de Ferro ainda é um dos heróis mais interessantes da editora. Daniel Rand conseguiu se destacar entre tantas outras figuras graças à sua proposta singular enquanto personagem, e seus poderes bem trabalhados. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!